Diz assim a palavra do Senhor: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns entre vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou também aos 12: vocês também não querem ir? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Repita comigo mais de Cristo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome nessa noite. Espírito Santo, flua nesse lugar. Queridos, quando você olha para o capítulo 6 de João, você vai perceber que quem está pregando aqui é o próprio Cristo. O Verbo está pregando, o próprio Verbo está liberando a palavra, e existe uma multidão ouvindo Jesus ministrar. Só que no meio dessa multidão existem aqueles que estão ali pela necessidade. Eles ouviram dizer que Jesus é um homem que faz milagres de provisão sobrenatural. Eles ouviram dizer que Jesus multiplica pães e peixes. Então tem parte da multidão que está ali, estão ali para saciar a sua fome natural e momentânea, não para saberem quem Jesus é. Eles não estão preocupados com a identidade de Cristo, em saber realmente o que Jesus veio fazer e entender a revelação da palavra que Jesus está liberando. Eles estão ali porque eles querem comer. Eles não estão preocupados em conhecer Jesus, eles querem comer. Só que nesse culto não vai ter multiplicação de pães e peixes, porque nesse culto aqui Jesus está dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Essa é a mensagem que Jesus está liberando. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então tem um outro grupo de pessoas na multidão que está ouvindo Jesus, que não está entendendo a mensagem, porque acham que Jesus está falando a respeito de canibalismo, comer da carne, beber do sangue. Eles não estão entendendo, e alguns não estão acreditando no que Jesus está falando. Olha que grande desperdício, irmãos. Tem gente indo embora do culto que Jesus está pregando. Tem gente perdendo a oportunidade da cura, a oportunidade do milagre, a oportunidade da transformação, da renovação, porque não querem ouvir. Estão dizendo: duro é esse discurso é duro demais, eu não quero ouvir. Então tem gente indo embora, e de repente Jesus olha e vê que alguns estão indo embora. Obrigado. E aí, preste atenção, Jesus vai olhar para os discípulos mais próximos e vai dizer: e vocês também não querem ir? Vocês não querem aproveitar para ir embora também? Jesus nunca, irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento, você nunca vai ver o nosso Cristo argumentando muito com alguém para segui-lo. Jesus não faz isso. Jesus lança semente, lança a palavra e vai para outro lugar. Jesus libera uma palavra, cura alguém e vai para outro lugar. Então as pessoas começam a segui-lo. Ele nunca argumentou muito. Certa vez um homem chegou para Jesus e disse assim: eu te seguirei, mestre, por onde quer que fores. E Jesus falou assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Continua com a mesma ideia. O outro, Jesus disse para ele: siga-me. E ele disse assim: ô Senhor,
deixe-me primeiro enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Não é que o velório do pai dele estava acontecendo naquele momento. Ele está dizendo para Jesus o seguinte: eu tenho uma responsabilidade com meu pai já é idoso, eu não sei se ele vai morrer daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, mas quando ele morrer, eu te sigo. E muitos de nós, irmãos, estamos fazendo exatamente isso, com o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Nós estamos dando desculpas para fazer aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos. Nós estamos falando: quando aquele papel sair, aí eu vou servir melhor, eu vou ter mais tempo. Quando eu for promovido, então eu vou ter mais tempo para Cristo, para me envolver na obra dele. Quando eu mudar de casa, quando eu morar mais perto da igreja. Deus está cansado das nossas desculpas. Aquele homem está dizendo: o chamado é urgente. Fala para alguém do teu lado: o chamado é urgente. Irmãos, o chamado é urgente e irrevogável. Jesus não errou quando Ele te chamou. Quando Ele te chamou, Ele não errou. Sabe por quê? A capacitação para o chamado vem do alto, vem dEle, vem do Senhor, para cumprir na terra o que nós precisamos. Eu e você fomos chamados por Deus para trazer o reino de Deus na terra. Your kingdom come. Irmãos, preste atenção. O seu dever, o nosso dever não é ir para o céu. Assunto do céu está resolvido com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O nosso dever é trazer o céu para a terra. O dever da igreja é trazer o céu para a terra. Qual é a oração modelo que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino, e seja feito aqui o que já foi feito no céu. Ou seja, só a igreja, que é a concessionária autorizada de Jesus, tem o poder e a autoridade para replicar na terra o que já tem no céu de modelo para nós. Oh glória! Só a igreja. Deus não deu autoridade para exército nenhum, Deus não deu autoridade para político nenhum, Deus não deu autoridade para país nenhum. Deus deu autoridade para a sua igreja. Em Mateus 16, Jesus, em Cesareia de Filipe, ele diz: a minha eclésia, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero profetizar, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra nessa noite de fé sobre a Mais de Cristo. As portas do inferno que se levantaram contra ti não prevalecerão. Eu e você estamos debaixo de uma palavra. Oh glória, aleluia. Então Jesus vai falar para os mais íntimos: vocês também não querem ir? E aí Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos? Eu larguei tudo por tua causa, Senhor. Eu lembro do dia que o Senhor me chamou e disse para mim: você não vai ser mais pescador de homens, não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. Eu me lembro. Sabe qual foi o erro de Pedro, irmãos? Foi ele não ter afundado os barcos. E muitos de nós precisamos afundar os nossos barcos, porque Pedro está dizendo: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, por um lado, isso é incrível, porque Pedro está dizendo: eu não encontrei em nenhum lugar o que eu encontrei na tua presença. Eu não encontrei em nenhum Deus o que eu encontrei no Senhor. Eu não encontrei em nenhum canto, nenhum homem. O mundo não pôde fazer por mim e me entregar o que o Senhor me deu e me entregou. Aleluia. Ele está dizendo: para onde iremos? Eu quero dizer para você, querido, você não tem mais para onde ir. Eu e você fomos longe demais. Jesus nos chamou, não tem mais volta. O chamado é definitivo. Repita comigo: o meu chamado é definitivo. Você pode estar vivendo um momento que não é tão bom, o cenário não é favorável, mas eu quero te dizer, eu vim lá de Bertioga para liberar essa palavra sobre a Mais de Cristo. O chamado é definitivo, Deus não errou.
E ainda que você se sinta um improvável, ainda que você se sinta fraco, limitado, eu quero te dizer, Ele é fiel para transformar todas as coisas, irmãos. Quem está falando com você aqui é um improvável. Eu não conheci os meus pais biológicos. Eu fui tirado de um abrigo por um casal de senhores que não podia ter filhos. E esse casal me criou muito bem, só que sem referências de Cristo. Ninguém era convertido em casa. Meu pai, um homem honesto, supervisor de custo, economista, mas a casa era seca de Deus. Nós não tínhamos nenhuma referência. E na minha juventude, eu me converto. E eu ganho os meus pais adotivos para Cristo. Essa é a minha história de redenção. Oh, glória! Minha mãe, pastor Marcos, ela foi diaconisa da igreja que eu sou pastor até 2012, quando Deus a recolheu. Minha mãe adotiva. Meu pai, diácono da igreja que eu sou pastor até hoje, foi para o Senhor há 3 anos atrás. Diácono bom, sabe aqueles diáconos que ficavam de pé, anotando todo mundo que tinha faltado no culto? No final do culto ele dava para mim o papelzinho: ó, Fred, faz tempo que eu não vejo fulano não veio hoje para o culto. Saudade do meu pai. A minha mãe, 15 dias aproximadamente antes de morrer, ela estava muito doente, muito enferma. Ela falou: Fred, você sabe que quando eu fui lá no abrigo, eu fui para buscar uma menina. Eu não queria um menino, eu queria uma menina. Mas quando eu cheguei no abrigo, você estava sentado em cima de uma cama, tomando uma mamadeira de caldo de feijão. E você soltou a mamadeira e deu um sorriso para mim. E aí eu falei para minha amiga, ela me contando: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. E eu tenho um livro, eu até trouxe, tem poucos exemplares aí, que chama O Legado, uma história de amor verdadeiro. Eu coloco no livro que sorrir na crise te tira dela, porque foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. Ouse acreditar em Deus nos seus piores dias. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Eu não te conheço, eu não sei qual a sua cultura familiar, mas existe um Deus que nos encontrou, que é poderoso para cuidar de nós, de zelar pelo nosso coração, de nos dar uma linda família e de cumprir os seus propósitos na nossa vida. Eu sinto, irmãos, um óleo descendo aqui. Deus está jogando o óleo na raiz da orfandade. Existem pessoas aqui que tiveram problemas de paternidade, viram os pais se separando. Hoje, nessa noite, tem cura de Deus para você. Você não sai daqui hoje, nunca mais você vai ouvir e ser enganado pelas mentiras do diabo, pelos sofismas que vem na tua mente, as setas inflamadas. O Senhor está curando a orfandade nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus. Deus faz isso, irmão. Deus pega alguém que nem conhece pai e mãe e faz ter uma família como essa, ser pastor de igreja. Sabe, presta atenção, João capítulo 9, um pouquinho mais para frente, você não precisa ler, mas olha só, tem um homem que é cego de nascença, e os homens chegam para Jesus e falam: Senhor, quem pecou, ele e os seus pais? Porque, irmãos, ser cego de nascença era ser maldito, era alguém que nasceu errado. Então as pessoas tinham aquele cego de nascença como maldito. E naquela época, quando um maldito passava perto de alguém são, as pessoas gritavam maldito e cuspiam no chão. Então o som que aquele cego está acostumado a ouvir de rejeição e de trauma é o que ele escuta: maldito, maldito, é o que ele escuta. E aí quando esses homens perguntam para Jesus, foi ele ou os pais? Jesus vai falar: não, isso é para que se manifeste as obras de Deus na vida dele. E aí Jesus chega perto dele, e o que Jesus faz? O som do trauma se torna o som
da redenção. O som da rejeição. Porque é muito aleatório Jesus cuspir no chão. Não há nenhum advento, antes nem depois. É muito aleatório cuspir no chão, fazer lodo. Então Jesus estava dando uma mensagem para aquele homem: toda a sua rejeição acaba hoje. Todo trauma na alma acaba hoje. Todo problema emocional que você tem com o barulho da rejeição, agora você ouve o som da cura, o som do renovo, o som, aleluia, que o Senhor está liberando sobre ele. E sabe o que Jesus vai falar para ele? Vai se lavar no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. Aquele tanque é público. Quem já foi para Israel sabe. Era um tanque conhecido, as pessoas tomavam banho naquele tanque, as pessoas bebiam água daquele tanque. Então aquele cego conhece aquele tanque muito bem. Provavelmente aquele cego bebeu água do tanque, talvez se lavou naquele tanque. Então quando Jesus fala para ele: vai até o enviado se lavar, aquele cego está dizendo o seguinte: o que esse tanque tem de tão especial? Porque eu conheço. Mas o mesmo lugar se torna outro lugar quando nós estamos debaixo da palavra de Jesus. Não, você precisa pegar o que eu estou falando aqui. O mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Não, vou repetir de novo, você precisa pegar isso. O mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Você deixou a sua casa de um jeito, mas o mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Segunda-feira você volta para o trabalho, o mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Aleluia. Eu queria correr nesse púlpito aqui, pastor Marcos. Oh meu Deus do céu, que luta. Irmãos, uma coisa é você ir, outra coisa é você ser enviado. Uma coisa é você ir pela vontade do teu coração enganoso, outra coisa é você ir porque tem uma palavra. Ah, eu vou mudar de Santa Catarina porque não está dando, as portas se fecharam. Se você tem uma palavra, vai, se não tem, fica, porque Deus tem algo com quem permanece. O mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Irmãos, os discípulos estão ali, Jesus dá oportunidade para eles irem embora, mas Pedro vai dizer: para onde irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Só que tem um detalhe: Pedro não fez o que Eliseu fez, por exemplo. 1 Reis capítulo 19, Elias está procurando um sucessor. Elias é o professor maioral de uma academia de profetas com 24 mil profetas, e ele está procurando um sucessor. E um dia Elias, passando no campo, ele enxerga Eliseu. Todo mundo arava a terra com uma junta de boi. Tem um rapaz arando a terra com 12 juntas de boi. Ele é one of a kind, ele é diferenciado. Elias olha e aquilo chama a atenção de Elias, porque todo mundo faz o normal, mas tem alguém fazendo mais. Todo mundo está ali, fazendo o que todo mundo faz, mas tem alguém indo além, ainda que não esteja sendo visto. Como Deus encontrou Davi? Cuidando das ovelhas do seu pai. Como Deus encontrou Moisés? Cuidando das ovelhas do seu sogro. Como Deus encontrou Gideão? Malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Como Deus encontra Eliseu? Fazendo com excelência. Olha para mim, talvez ninguém está te vendo, mas faça como se estivesse fazendo para Deus. Reis amam excelência, e o nosso Rei dos Reis ama excelência. Talvez você não está sendo valorizado, você está com bronca do patrão, mas Deus está dizendo: faça o melhor, ainda que ninguém te reconheça, porque tem os olhos do Altíssimo que estão sobre você, e a recompensa e a honra chega na hora devida. Será que tem alguém que acredita nessa palavra aqui nessa noite? Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus aqui. Eliseu vai ser chamado. Elias vai jogar a capa sobre Eliseu e vai dizer: vem comigo, Deus te chamou. O chamado é
definitivo. Sabe o que Eliseu vai fazer? Deixe-me primeiro despedir lá de algumas pessoas. Ele volta. Elias vai falar para ele: você sabe o que Deus fez contigo? Uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós aqui: você sabe o que Deus fez contigo? Fala para alguém do teu lado: você sabe o que Deus fez contigo? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra de onde Deus te resgatou? Você lembra quem você era? Roquiaço vurdibia cheque amanderes. Uriamaço que amanderes o que avas. Hoje tem reconciliação nessa casa. O Espírito Santo acabou de me falar. Tem gente aqui que estava longe. Tem gente aqui que falou: nunca mais eu entro numa igreja. Hoje Jesus pegou o teu coração, marcou esse encontro com você. Hoje você volta para a casa do Pai, e os projetos de Deus estão de pé. Era seque abara chorabaia. Sabe o que Eliseu vai fazer, irmão? Estou sentindo a graça de Deus aqui. Eliseu vai queimar as carroças, vai entregar os bois, porque ele não volta mais. E sabe o que falta para muita gente? Afundar os barcos e queimar as carroças. Porque tem gente que tem rota de fuga preparada. Meu casamento está ruim, deixa eu preparar isso, deixa eu abrir uma conta secreta, Deus não está nas rotas de fuga que nós preparamos. Isso é castelo de areia, vai cair, diz o Espírito Santo. Dependa de Deus até o fim, Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Tem gente se calçando, irmão. Uma vez, pastor Marcos, nós estávamos construindo o mezanino da igreja, e a gente começou a obra, uma obra grande, ia despender do recurso da igreja, muito recurso. E aí, irmãos, 40 dias depois entra a pandemia, 2020. Eu fiquei desesperado. Como é que nós vamos pagar essa obra? Não pode ter culto, como é que vai ser? Aquela loucura que todo mundo passou aqui. Eu liguei para a gerente do banco, que é da igreja, e falei: minha irmã, põe a minha casa como garantia e prepara um empréstimo aí, porque eu não sei o que vai dar. E a gente começou uma baita de uma obra, a gente precisa pagar essa obra, e eu não sei como é que a gente vai pagar. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo puxou a minha orelha e disse assim: como é que é? Você vai se calçar? Você nunca precisou disso, Fred. Você sempre dependeu de mim, e agora você vai se calçar porque você não sabe o que vai acontecer? Eu liguei na hora para ela, irmão, diante de Deus. Eu liguei na hora para ela e falei assim: tá, esquece o que eu falei, Deus falou comigo aqui, alguma coisa vai acontecer. E desliguei, e Deus fez. Olha para mim, fala para quem está do seu lado: dependa do Senhor até o fim. Não arme rotas de fuga, você não precisa disso. A unção que está sobre você não é de fugitivo. A unção que está sobre você é a unção de filho. Filho, você tem pai. Você tem pai. Você não é um fugitivo. Pessoas que vivem fugindo, se não der certo eu vou para outro lado. Para de armar as coisas, os cenários favoráveis para você. Queima as carroças, afunde os barcos. Pedro deveria ter feito isso, deveria ter aprendido com Eliseu. Sabe por quê? Porque em Mateus 26, numa das últimas reuniões que Jesus vai ter com os discípulos, Pedro vai falar assim: Senhor, eles podem te negar, eu nunca te negarei. E Jesus vai falar para ele: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Jesus é capturado, Jesus está sendo açoitado, Jesus vai ser crucificado, Jesus vai morrer no madeiro. Mas antes de Jesus morrer no madeiro, ser levado para o madeiro, eles levam Jesus para um pátio. E Pedro, a Bíblia diz em Lucas 22 e João 18, falam da mesma passagem. Vai citar nas escrituras que Pedro consegue acesso ao pátio aonde levaram Jesus. Ele está disfarçado, ele está ali também com medo de ser capturado. E ele vai para uma fogueira que está no meio do pátio, é tarde da noite, está frio, as pessoas estão se aquecendo, tem muitas pessoas ao redor dessa fogueira. Então Pedro está ali disfarçado, mas na verdade ele está querendo ver para onde levaram Jesus dentro do pátio. E de repente alguém nessa fogueira diz: você não é um deles? Ele diz: eu não, está enganado. E ele continua se aquecendo na fogueira. A segunda pessoa vai falar: você fala como eles? Ele: eu não. E continua se aquecendo. Preste atenção. A terceira pessoa vai falar: você é um deles. Ele fala: eu não. O galo canta. Lucas 22 tem um detalhe que não está citado em João 21, em João 18, desculpe. Lucas 22 diz que quando a terceira pessoa pergunta para Pedro: você é um deles? E ele diz: eu não. O galo canta, Jesus está sendo levado de um lado para o outro e olha para Pedro. Aquele olhar, irmão, aquele olhar não é um olhar de condenação. Aquele olhar é um olhar da maturidade. Falando para um coração que precisa ser curado. É o olhar da maturidade falando: eu te avisei, eu te alertei. Às vezes a gente se sente tão forte e nos esquecemos dos alertas de Deus na nossa vida. Como Deus fala, irmão, nessa casa. Como Deus tem usado o pastor Júnior, pastor Marcos, os pastores dessa casa. Os nossos ouvidos precisam estar atentos, porque Deus é um Deus que fala. Pedro vai sair correndo, e a Bíblia vai dizer que ele vai chorar amargamente, porque na cabeça dele, olhe para mim, preste atenção, eu estou terminando já. Na cabeça dele, ele não terá mais oportunidade de encontrar Jesus. Existe uma profecia que fala exatamente o que ia acontecer. Palavras foram liberadas dos profetas, só que na hora do pânico, na hora do medo, nós nos esquecemos do que Deus falou. Na hora do medo, na hora do caos, na hora do vento, nós nos esquecemos da palavra que recebemos da parte de Deus. Todos nós aqui queremos saber o que vai acontecer amanhã. Nós queremos saber a respeito do nosso futuro. Mas mais do que sabermos do nosso futuro, nós precisamos lembrar da palavra que foi liberada sobre nós no passado. Porque a palavra que você recebeu no passado tem a ver com o que vai acontecer no futuro. Então, quando você quiser saber o futuro, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se do que Deus falou, tem a ver com o seu futuro. Se você tem uma palavra, espere como Caleb. Josué 14, ele encontra Josué e ele diz, Caleb vai dizer: lembra o que Deus nos falou em Cades Barneia? Se você se esqueceu, eu não me esqueci, Josué. Fazem 45 anos que nós recebemos uma promessa de Deus. O meu coração continua queimando. Eu estou preparado como no primeiro dia. Ela ainda não se cumpriu, mas eu estou aqui esperando a promessa se cumprir. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra. Eu não sei quanto tempo você espera uma palavra de Deus se cumprir sobre a sua vida, mas existe um Deus que está aqui nessa noite, que é poderoso para cumprir a palavra em seu tempo na sua vida. Será que alguém acredita nisso aqui? Oh glória! Aleluia! Irmãos,
Pedro, acabou, porque Jesus vai morrer na cruz. E eles se esquecem da profecia que o Messias ia ressuscitar, das palavras que foram liberadas no passado. Então sabe o que Pedro vai fazer? Acabou tudo mesmo, as portas se fecharam. Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu vou voltar para o lugar de onde Deus me arrancou. Eu vou voltar a pescar. Ele tinha barcos prontos para voltar. Nunca volte para o lugar de onde Deus te arrancou. Fala para alguém, nunca volte para o lugar de onde Deus te arrancou. Nunca volte, sabe por quê? Você não terá resultados. Você não tem uma ordem de Deus. Você não tem uma palavra de Deus para isso. E sabe o que Pedro vai fazer? Pedro, Natanael, João, discípulo amado, e alguns outros discípulos, eles vão pescar. João capítulo 21 vai falar desse episódio. E eles vão pescar, porque tem barco pronto, ele não afundou. E ele vai pescar, irmãos, eles ficam a noite inteira sem nada a pegar. Eu moro numa vila de pescadores. É impossível um pescador nato entrar no mar e não pegar nada. Eles conhecem de maré, de lua, eles conhecem de vento. Só que a Bíblia vai dizer em João 21 que Pedro e os discípulos entram e não pegam nada. E eles estão voltando com o barco vazio. E tem um homem, um forasteiro. Aí eu vou ficar de pé pela primeira vez num culto aqui depois que eu me machuquei. Tem um forasteiro andando na areia da praia. É Jesus, mas eles não sabem. E o barco está chegando. E Jesus está andando na beira da praia. E de repente Jesus avista o barco deles. E Jesus vai falar assim: filhos, está escrito isso, tem peixe aí? Tem gente que errou com Jesus e está dentro do barco, mas Jesus continua chamando de filho. Tem gente que deu mancada, errou com Jesus, mas Jesus continua chamando de filho. Ele conhece muito bem quem está no barco. Não importa o que você fez, o Deus que te criou, Ele é teu Pai. Ele pode te erguer de qualquer queda, de qualquer situação difícil que você passou e viveu. Eu quero profetizar sobre essa casa em nome de Jesus. Deus está restaurando sonhos aqui. Deus está restaurando promessas aqui. Deus está restaurando corações nesse lugar. Filho, tem peixe aí? Acho que eles falaram: olha lá, tirando o barato da gente, sabe que não tem peixe. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele quer o que você tem, é porque Ele está te dando a oportunidade de você participar do que Ele já está fazendo. Irmãos, a vida de fé, ela é feita com pequenas renúncias e pequenas entregas do dia a dia. São as nossas entregas e as nossas renúncias que vão pavimentar uma jornada de fé segura. São as nossas entregas. O problema é que a nossa cultura ocidental é uma cultura de aquisição. Então você chama um amigo do seu trabalho para vir num culto como esse, ele vai falar: o que eu ganho lá? Mas você chama um judeu para vir num culto, ele vai falar assim: o que eu preciso entregar? Porque a cultura oriental é de entrega quando se fala de Deus. A cultura ocidental é me dar. O que eu ganho é de aquisição. Mas o que pavimenta o nosso futuro são as nossas entregas. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas pode olhar para a sua carreira de fé. Todas as vezes que você entregou algo, vem um romper em seguida. Os romperes acontecem após as entregas. Jesus vai falar: filho, tem peixe aí? Não tem peixe. E Jesus não quer o que eles têm, mas Jesus quer que eles participem do que Ele já está fazendo. Então Jesus vai dar uma orientação e vai dizer assim: volta lá e lança a rede do lado direito, quem sabe? E a Bíblia vai dizer que eles vão voltar, e eles vão lançar a rede do lado direito. E é muito peixe, irmão. Repita comigo: o mesmo lugar se torna outro lugar
depois que Jesus libera uma palavra. É o mesmo mar, são as mesmas águas, mas agora tem peixe. É o mesmo lugar, são as mesmas águas, mas agora o resultado é outro. Uma coisa é você ir sem uma palavra, outra coisa é você ir debaixo de uma palavra que Deus liberou sobre você. É muito peixe. João está puxando a rede, está falando, Natanael, me ajuda aqui. Aquela correria de barco, de pescador. E João, irmãos, é o mais íntimo. João é o único discípulo que não foi martirizado, porque a intimidade te protege. João foi levado até o fim do propósito e escreveu as coisas do porvir. Era o mais íntimo. Então quem é mais íntimo, vê primeiro. A intimidade com o Espírito Santo faz você estar sensível à voz de Deus, e então você detecta as coisas mais rápido. Então está todo mundo lá eufórico, empolgado com a grande pesca, mas João está dizendo assim: isso aqui tem cheiro de Jesus. Não é possível, a gente ficou a noite inteira, não pegamos nada, e na primeira lançada a feiticeira já veio cheia. Feiticeira é o nome da rede grande, né, de pesca. Naquela época não sei se tinha, né, mas vamos lá, feiticeira. Estão puxando, irmãos. E João está aqui. Não é aquele homem lá. Não. Era Jesus. Era o mestre. Era o Senhor. Pedro, para tudo. Pedro, era Jesus. Eu acho que Pedro nem estava dando atenção. Ajuda a gente aqui, João. Pelo amor de Deus, para de falar. Pedro, era Jesus. Eu acho que quando aquilo entra nos ouvidos de Pedro, irmãos, é lindo. Depois lê João 21, a Bíblia vai dizer que quando Pedro cai em si e escuta João falando que era Jesus, ele solta tudo. Ele se veste e ele mergulha no mar e sai nadando desesperadoramente para voltar à margem, porque ele precisa ter um encontro com a única pessoa que pode restaurar o coração quebrado dele. Ele não espera o barco. Ele vai nadando, ele vai nadando, ele vai nadando. O barco está vindo, mas ele não quer esperar o barco. Ele sabe o encontro que precisa. Cada um de nós sabemos, irmãos, o que precisamos. Então você entende essa pegada? Você entende essa coisa de querer, de desejar, de estar aqui às quartas-feiras, de mergulhar, de buscar a presença? Pedro está dizendo isso quando ele cai na água e sai mergulhando, sai nadando. Quando ele chega, a Bíblia vai dizer que tem pão e peixe assado numa fogueira. Porque quando Jesus te pede algo, não é porque Ele quer o que você tem, é porque Ele está te dando a oportunidade de participar do que Ele já está fazendo. Se você quiser participar com teu peixe, bem. Se não tem peixe, Ele tem peixe, e alguém vai colocar peixe. Ele levanta alguém. Quando eles chegam, já tem peixe e pão assados, está tudo pronto. Eles ficam com vergonha de perguntar se é Cristo. Jesus serve todos eles. E depois que Jesus serve todos eles, é como se Jesus tivesse meio que chamado Pedro de canto e dissesse para ele, perguntou para ele assim: Pedro, tu me amas? No original, a língua portuguesa não chega na profundidade do original. O original é o seguinte: tu me ágape? Tu me amas a ponto de morrer por mim, Pedro? Tu me amas a ponto de ir até o fim como eu fui por você? Pedro vai falar: não, eu te fileu. Eu não consegui te amar como o Senhor me amou. Eu falhei. Eu te amo como amigo. Eu te fileu. A segunda vez, Pedro, Jesus vai falar: tu me ágape? Tu me amas de forma incondicional? Pedro vai dizer: não, Senhor, tu sabes a minha verdade. Eu te fileu. Eu te amo como amigo. A terceira vez, Jesus vai falar: então quer dizer que você me fileu, você me ama como amigo? Então Pedro vai dizer: sim, eu te amo como amigo. Jesus vai falar para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus não precisa de super-homens,
Jesus só precisa da nossa verdade para nos enviar para o propósito que Ele tem. Aonde Pedro negou Jesus? Em uma fogueira, no pátio, em João 18. Aonde Pedro vai ser restaurado? Em uma fogueira, porque o machado só levanta onde caiu. No lugar da vergonha Ele dá dupla honra. Se você foi envergonhado em um lugar, não saia por conta própria, porque talvez Deus está preparando um cenário de honra e de restauração para você, e você não sabe. Será que tem alguém me entendendo aqui? Na fogueira, aleluia. Na fogueira, ele nega, na fogueira, ele é restaurado. Deus não deve nada para ninguém, meu irmão. Deus não deve nada para ninguém, e Deus tem algo com aqueles que permanecem. Deus tem algo com aqueles que permanecem na sua presença. Eu quero te convidar a ficar de pé. O pessoal da adoração pode vir. Eu não tenho mais tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sinto do Espírito Santo aqui nessa noite. Ei, orasse que abraçava dias. Tem gente aqui que já dependeu muito de Deus, mas hoje você não consegue depender de Deus como você dependia, por conta das dores e das perdas que você teve. Eu preciso fazer algo aqui em nome de Jesus. Eu quero que você venha à frente. Você que deseja depender de Deus, mas assim, depender de Deus de forma completa, entregar. Você que tem algo para entregar. Eu não estou falando de dinheiro não, irmãos. Entregar o seu coração, entregar os seus sonhos, entregar os seus projetos, que para Deus ainda está de pé. Talvez para você ainda não mais, mas para Deus está de pé. Sai do seu lugar rapidamente, vem aqui à frente. Corre aqui para cá, eu preciso orar por você. Sai do seu lugar rapidamente, eu preciso orar por algumas pessoas. Eu quero fazer um segundo convite. Isso, pode vir. Talvez você está aqui e você viu seus pais se separando. Talvez existem palavras que ainda te afrontam, que você ouviu na adolescência, na infância. Talvez você foi defraudado na adolescência, na infância, por uma paternidade que falhou com você. Sai do seu lugar e vem para cá, eu preciso orar por você. Irmãos, Deus me deu uma autoridade para orar sobre paternidade, porque essa é a minha história, é a minha pregação, é a pregação da minha vida. Existe uma unção liberada aqui. Sabe o que eu sinto? Eu sei, tem gente que precisa sair do lugar ainda. Pode vir mais para frente aqui para que todos caibam. Sabe o que eu sinto em dizer aqui nessa noite? Tem gente aqui que não consegue romper, não consegue fluir em algumas coisas, porque quando vai empreender algo novo, lembra da palavra que recebeu lá atrás. Isso te trava. Sai do seu lugar e vem para cá. Eu vim aqui para te dizer que você tem pai.